26 de agosto, quinta-feira. Estamos aqui no YouTube da Congregação Cristo Vive para o início de mais uma série de conversas, de estudo. E dessa vez a gente quer focar um pouco mais no relacionamento, no matrimônio. Até peço desculpas aí. O Luiz tinha sugerido um assunto sobre a tábua dos deveres, né? É meio que uma continuação de uma reflexão mais aprofundada sobre os 10 mandamentos. Mas, para quem não viu, semana passada nós tivemos o nosso culto e eu acabei no sermão fazendo alusão ao texto de Efésios 5 sobre o casamento, sobre o matrimônio. Acabei fazendo um sermão e muito contente, recebi um presente essa semana, que é esse livro aqui, o livro que vai fazer, digamos assim, base para o nosso estudo, para melhor compreender-se no matrimônio, né? Conforme também está na nossa chamada de vídeo aí. Então a gente quer conversar e agradeço então a Luciana, que já até deu o seu boa noite ali. Agradeço a Luciana então por esse presente. E fica a dica, quem quiser comprar, é da editora Sinodal, ou pode entrar em contato com a Luciana, que está aí comentando nos comentários. Entre em contato com ela. É um livrinho é um livretinho, na verdade, né? Um livretinho muito bom. E até foi interessante a forma que eu cheguei nesse livro. Eu não conhecia ele, apesar de que a capa não me é estranha, mas eu nunca tinha parado para olhar ele. Eu estava lendo alguns artigos essa semana e um professor lá dos Estados Unidos, do seminário lá dos Estados Unidos, acabou citando ele nesse artigo. E o professor disse que era o melhor texto que ele tinha lido sobre relacionamento. E como eu considero muito, o professor Okamoto, lá de um dos seminários dos Estados Unidos, eu disse, pô, se esse cara está dizendo que é o melhor livro de conselhos para casamento que ele já leu, então, obviamente, eu preciso dar uma olhada, né? E aí, então, eu dei uma lida, como ele é bem curtinho, eu acabei lendo ele todo essa semana já, e resolvi compartilhar com vocês, né? Às vezes, na correria aí, a gente não tem tempo para ler, ou muito tempo para poder, digamos assim, fazer essa reflexão. Então, nessa uma horinha, eu quero fazer com vocês. Nós vamos iniciar, então, uma série, né, com 5 episódios. Cada episódio nós vamos ler 2 subtítulos aqui desse ponto, os quais estão na descrição do vídeo. Então vai ser bem interessante, é uma reflexão muito boa e eu convido todos a participar. Agora eu esqueci que eu tinha que ter botado para gravar lá o áudio. Só um pouquinho, gente. Olá, então hoje vamos iniciar uma nova série falando sobre o livro do escritor Paul Tournier, para melhor compreender-se no matrimônio. É um livretinho onde tem 11 pontos, onde queremos conversar em 5 encontros. E hoje é o primeiro encontro, onde nós vamos conversar sobre para compreender é necessário desejá-lo e meu marido é uma ilha misteriosa. Por vezes eu vou ler algumas citações um pouco mais longas, né? Algo assim, mas também quero trazer algumas reflexões próprias para o nosso debate. Vamos iniciar então. O escritor do livro, o autor do livro, ele coloca aqui e sugere aqui que existe uma ordem de quereres, digamos assim, né? Ou ordem de compreensão em relação a outra pessoa. E ele diz que uma das condições primordiais para compreensão mútua é desejar, usar, buscar e querê-la. E eu achei isso muito interessante, muito interessante. Ele até coloca aqui, parece uma afirmação banal, mas
é muito difícil às vezes, e por vezes a gente usa tanto empecilhos para não querer compreender a outra pessoa. Isso é muito fácil. Às vezes a gente coloca tanta coisa na frente, tantos filtros, que acaba que não conseguimos compreender a outra pessoa porque nós estamos atrapalhando essa compreensão. E aí por isso que ele, olha, se você quer compreender alguém, você precisa desejar isso. Você precisa usar de compreensão, você precisa buscar, você precisa querer. E aí ele escreve algo que eu achei muito sensacional, ele diz assim: escutem só as conversas deste mundo, seja entre povos ou casais. Na maior parte são diálogos de surdos. Cada qual fala sobre tudo para expor suas próprias ideias, para justificar-se, fazer-se valer e acusar o outro. Olha, se a gente entrasse no aspecto político aqui no Brasil, isso seria sensacional. Às vezes, em discussões políticas, as pessoas querem falar aquilo que elas pensam e não querem ouvir o outro lado. E às vezes, se uma pessoa faz perguntas, né? Mas por que tal ação governamental, por que tal ação da oposição é incoerente com o dizer tal, tal, tal? Aí a pessoa não responde aquilo e ela vai, não, mas veja bem, o fulano de tal anterior fazia isso, isso e aquilo. Então, vira uma conversa de surdos, né? Ou um diálogo de surdo, onde uma pessoa apenas quer falar aquilo e a outra também quer apenas colocar a situação dela. Por isso que compreender uma pessoa, primeiro tá, eu vou ouvir o que ela tem para dizer, e isso parece óbvio, né? Mas cada vez mais está ficando mais difícil. Tá, eu vou primeiro ouvir o que ela tem para dizer e depois eu vou falar. E aí, eu pensando sobre isso, eu disse assim, olha, além desse diálogo de surdo, tem o diálogo do eu também, né? Tem aquele diálogo do eu também. Isso eu faço muitas vezes. E por vezes é bom, por vezes é ruim. A gente precisa cuidar. Mas quando alguém está falando com a gente, né, explicando um problema que ela está passando ou algo assim, e aí uma das nossas primeiras reações, até por boa vontade, né, não é uma ação ruim, a gente quer o bem da pessoa, então a gente diz, ah, mas eu também passei por isso e parará. E aí vai contando aquilo que aconteceu, né, ou que aconteceu ainda pior do que a pessoa está contando. E aí, tá, mas a pessoa que está contando pode dizer, não, mas eu quero falar o que eu estou sentindo. Eu não quero saber o que aconteceu com você ou não. Às vezes pode acontecer isso. E aí, quando se fala no relacionamento, isso é muito forte. Isso é muito forte. Às vezes, no relacionamento, isso pode acontecer também, né? Ah, uma digamos, das pessoas desse relacionamento quer conversar, quer falar o que aconteceu, e a outra pessoa fica colocando esse eu também. Ah, eu também passei. Né? Às vezes, o marido chega cansado em casa. Poxa, hoje aconteceu tal coisa no trabalho, tal, tal, tal. Aí a mulher, hoje também no meu trabalho aconteceu tal coisa, tal. Tá, peraí, até que ponto, digamos, os dois precisam falar naquele momento? Pode ser que naquele momento seja só a vez de ouvir um e aí conversar sobre aquele caso específico daquele um, né? Vou dar um exemplo mais claro. Pô, o marido chega e fala, o meu chefe hoje foi terrível, não sei o que, tá? E falou tal coisa. E aí a mulher pode dizer, não, mas eu também passei por tal situação hoje. O que seria legal de fazer? A sugestão daqui do autor. Olha, pô, teu chefe falou isso, pô, que sacanagem, né? Mas, mas será que ele não quis, será que ele não estava passando por um momento ruim? Ou seja, fazer parte, buscar a compreensão daquele momento da pessoa. E assim depois, a mulher, pô, né? Você falou que seu marido, que o seu chefe foi ruim com você. Ah, hoje também aconteceu uma coisa comigo. E aí o marido vai escutar, pô, né? Então, sempre esse negócio, porque normalmente quando a gente vai conversar um com o outro e aí os dois querem colocar ao mesmo tempo o seu anseio, o seu pedido de compreensão para fora, acaba que nenhum se escuta. Então, esse é um exercício que ele está fazendo aqui. Aí ele dá um exemplo de um cirurgião que era muito bem de vida, um cirurgião de Nova York, um cara muito bem de vida, né? Que tinha, digamos assim, conseguido tudo que poderia conseguir durante a vida. E aí a esposa dele, a mãe dele, a sogra dele, eram pessoas que estavam um pouco chateadas e ele conseguiu colocar as três no psicólogo. Aí o
o autor conta aqui que um dia, então, a psicóloga da mulher dele chegou e falou assim: olha, você tem que levar a sua esposa uma vez por semana no cinema. E aí foi o que o cara fez. Toda sexta-feira ia lá, levava a esposa dele no cinema e ficava tranquilo. Ficava tranquilo porque ele tinha cumprido seu papel como marido e ele estava de consciência tranquila. Até que a esposa não aguentou mais e, digamos assim, teve uma explosão. Por quê? Porque o que a esposa queria não era uma vez por semana no cinema, mas era um momento em que o marido sentasse e compreendesse ou escutasse aquilo que ela tinha para falar. E isso eu achei muito interessante. Uma outra parte que ele colocou aqui, ele coloca: mas há muitos outros, né? Ele cita esse exemplo e ele coloca: mas há muitos outros que merecem nossa atenção e nossa solicitude porque seu matrimônio não é menos infeliz. Vivem sem se chocar, lado a lado, mais distantes um do outro, sem verdadeira compreensão mútua. E aqui eu achei muito interessante, então, que ele traz um outro sentido. Por vezes há relacionamentos em que há conflitos, digamos assim, constantes, né? Por quê? Porque um não quer compreender o outro. Apenas um quer falar da sua situação e o outro também quer falar da sua situação. E aí acabam, digamos assim, sempre tendo conflito, porque um quer, às vezes um quer estar mais mal que o outro. Ah, não, mas hoje eu tô cansado. Não, mas hoje eu tô. Se tu tá cansado, então não imagina eu. Imagina eu. Então fica nessa competição e acaba tendo esse conflito, né? Por quê? Porque uma pessoa não quer escutar a outra. E aí ele diz que o outro extremo também é muito complicado. Ele diz que tem relacionamentos, e são numerosos esse tipo de relacionamento, em que as pessoas estão ali, nunca brigam, vivem bem uma com a outra, né? Fazem ali os seus compromissos como casal, bem, digamos assim, protocolares, né? Usando essa palavra, mas estão totalmente distantes um do outro. Assim como na outra ponta do extremo, os dois estão distantes porque querem apenas se colocar como o principal ator do relacionamento. Do outro extremo tá esses que estão distantes porque ninguém quer, digamos assim, colocar uma turbulência no relacionamento. O que seria essa turbulência, né? Colocar alguma coisa que poderia causar uma certa zona de impacto ou uma discussão, uma conversa que às vezes é necessária, né? Poxa, às vezes a gente está com um problema financeiro e aí um da parte dos relacionados, né, o marido ou a esposa acaba não querendo falar sobre isso. Então, também é errado, né? Mas mais adiante ele vai falar sobre isso. E ele continua: muitas pessoas vivem assim, juntas durante anos sem se compreender de verdade, sem querer sequer procurar a compreensão. E isso aqui é interessante porque ele vai falar o sentido de, às vezes, buscar a compreensão da outra pessoa, tentar entender a outra pessoa é muito difícil, é muito complicado. Vai te exigir muita coisa. Vai te exigir tempo, vai te exigir ouvidos, vai te exigir conselhos ou até mesmo soluções. Então é melhor cada um ficar no seu canto, resolver os seus próprios problemas, mas viver junto ali como se fosse um acordo, digamos assim, social. E por vezes também ele vai dar um outro exemplo aqui, pessoas que não querem, ou casais que não querem buscar esse entendimento mútuo, essa compreensão mútua, acabam sempre colocando a culpa na outra pessoa dos seus próprios erros. E aqui eu dou um exemplo. Digamos assim, o marido não quer se expor, não quer tentar compreender a sua esposa, ou não quer tentar ter um diálogo com a sua esposa em relação a tantas coisas. E aí, se dá alguma coisa errada, um dos primeiros argumentos dele é: você não me entende, você não quer me entender. Mas ele nunca se colocou, se deu a liberdade de tentar entender a esposa. Então, no final das contas, o que ele chama a atenção aqui: a culpa sempre é do outro. A culpa, se essa semana eu tô meio ruim, tô meio deprimido, é porque o outro não me ouve. Não, mas você nem quer falar pro outro o que está acontecendo, ou você também nem busca compreender o porquê que ele né, o casal, o marido ou a esposa naquele momento não quis te escutar a tantas coisas. Por isso que o autor coloca que a compreensão
ele é um dos primeiros, digamos assim, como ele colocou, né, uma das primeiras pedras fundamentais ali, digamos, do casamento, né? Ele é algo que está no alicerce ali, que vai te moldar. Por quê? Porque quando você busca compreensão, você vai estar buscando algo que vai poder te ajudar depois. Porque você vai entender como é que funciona a outra pessoa. Não estou dizendo que você vai descobrir todas as coisas, que você vai ser uma pessoa perfeita, que você vai ser um marido perfeito ou uma esposa perfeita, mas você vai começar a entender melhor como é que funciona. E isso é interessante no casamento, né? Ele até coloca aqui que às vezes a felicidade ela é, digamos assim, buscada apenas no noivado. E isso é interessante. Ele usa a palavra noivado, mas a gente pode usar a palavra namoro, né, antes do casamento. Por que que às vezes a gente tem a sensação de que no namoro, no noivado, a gente era mais feliz? Porque estava no início e a gente não conhecia tão bem a outra pessoa, não, e nem tentava compreender, até porque era um momento de paixão, né? Onde, digamos assim, o calor falava mais alto, né? Onde aquele momento que às vezes você ficava longe o dia inteiro e aí chegava no final do dia e ia na casa da namorada ou vice-versa. Então, tinha outros fatores. E aí ele fala que a felicidade no relacionamento tá na busca dessa compreensão diária. Ou seja, é um processo que ele vai indo e ele nunca acaba. Por quê? Porque o ser humano está sempre tendo experiências novas e que nessas novas experiências nós vamos ser confrontados com nós mesmos. Então pode ser que com uma experiência nova a gente acabe mudando. E quando a gente muda, a pessoa com a qual a gente está casada vai precisar nos compreender nessa mudança. Então isso, digamos assim, está sempre acontecendo. E quando o casal ele vai tendo esse tipo de time, né? Nossa, usando palavras aí chiques. Mas enquanto o casal tá tendo esse tipo de compreensão mútua, ele vai conseguindo enxergar a felicidade. Por quê? Porque vai ter momentos em que o casal só numa olhada já, ó, a gente tem que fazer tal coisa, né? Normalmente quando tem um evento social, quando a gente está num lugar mais público, o casal se dá uma olhada já entende, vamos embora. Ou se dá uma olhada e diz, "Ih, tá falando muita bobagem." Normalmente a esposa diz isso pro marido, no meu caso, né? Tá falando muita bobagem. Então, porque a gente já vai se conhecendo. E isso é muito interessante. A intimidade do casamento, ela passa muito mais do que apenas o ato sexual. A intimidade do casamento é você, digamos assim, fazer parte do outro. E para fazer parte da outra pessoa, você tem que compreender ela. E para compreender ela, é preciso conversar, é preciso escutar, é preciso se abrir. E aí ele coloca aqui, né, finalizando essa questão da felicidade do matrimônio. O matrimônio é sobretudo o que se faz no dia a dia. É uma obra de arte. Ele vai dizer isso. O matrimônio é uma obra de arte. E aí, então você tem a imaginação de alguém pintando uma obra de arte, né? No início é uns riscos. Puxa, mas o que ele quer com esses riscos? Aí depois ele coloca um pouco mais de cores. E assim ele vai indo, né? Pensando num quadro. A obra de arte não, ela nunca nasce pronta. Quem acompanha de fora uma obra de arte, até o fim dela, até o fim que ela ficar prontinha mesmo, ela tá sempre ruim, ela tá sempre mal feita, ela vai estar sempre errada. E eu achei esse exemplo muito legal. O casamento é isso, né? O casamento é isso. É uma eterna, né? Enquanto o casamento tá vivo, né? É uma eterna obra de arte. E pode ser que hoje em dia as pessoas tenham uma visão de casamento de quando a pessoa se casa, ali já está pronta a obra de arte. Não, né? O casal ele vai rabiscando, digamos, esse quadro, ele vai moldando essa obra de arte. Então vai um risco ali que para quem olha de fora não está entendendo, mas o casal sabe onde quer chegar. O casal sabe onde quer chegar. E qual que seria o objetivo dos casais hoje em dia, né? Continuar mantendo o amor, né? E mantendo a cumplicidade. E como é que acontece isso? Bom, construindo, fazendo essa obra de arte indo adiante. Ela nunca acaba.
Todo dia você vai lá e faz um risco, todo dia você vai lá e tenta melhorar, digamos assim, fazer com que aquilo crie forma, crie uma moldura, né? Em outro ponto ele diz, aqui um pouquinho mais longo, eu quero ler para vocês. O que importa, pois, é construir juntos a felicidade conjugal. É um fim que tem que ser perseguido, não um privilégio que se adquire de antemão. Mais ou menos aquilo que a gente estava falando. E para construir a felicidade é necessário compreender-se. A alegada incompatibilidade de gênios é um mito inventado pelos juristas nos tribunais para pleitear o divórcio e uma desculpa que os cônjuges invocam para encobrir seu fracasso de minha parte. Não creio nela. Não há gênios incompatíveis. Há incompreensões e falhas que sempre se podem corrigir, desde que se queira. Eu achei isso aqui sensacional, né? Porque uma das desculpas que se dá hoje em dia é o gênio não bateu. Pode ser que eu já tenha dado falado isso, né, em relação a outras questões, não no meu relacionamento. Mas isso é interessante. Ele diz, olha, não existe incompatibilidade de gênios. Existe falta de compreensão. Existe falta ou existe falhas de correção. E para que essas falhas não aconteçam, para que as incompreensões não aconteçam, é preciso que queira que elas não aconteçam. Então, hoje em dia é muito comum, né, usar essa desculpa. Ah, eles não são almas gêmeas, o gênio deles não bateu, são muito diferentes um do outro, né? E aí vai se falando tantas coisas. Óbvio que não, né? No casamento a gente sabe que, querendo ou não, a gente vai absorvendo um pouco do temperamento, das vontades, do gosto da outra pessoa. E a gente vai absorvendo isso porque é, é meio que um encaixe, né? São duas pessoas diferentes que vão se tornar uma e elas vão se encaixando ao longo do tempo, né? Ao ponto de que elas vão gostando das mesmas coisas, né? Mas cada uma com as suas particularidades sempre, mas elas vão se entendendo, elas vão compreendendo quando é o momento de um ficar mais sozinho, quando é o momento de outro, qual que é o gosto de um, qual que é o gosto de outro. E, como eu falei antes, e o próprio autor fala, hoje em dia pode ser que muita gente diga que, não, isso aí é o gênio que não bateu, então não vale a pena. Continuando aqui, uma outra parte um pouco mais longa que ele escreve, ele diz aqui, né, que o marido, uma vez conversando com ele no consultório dele, disse assim: olha, eu digo tudo à minha esposa. E aí, logo depois, eles colocaram para falar quais eram os problemas, né? O que preocupava ele. E aí, o cara falou sobre tudo que preocupava ele, o marido, né? E aí, no fim, o cara perguntou para ele: e o que a tua esposa pensa de tudo isso? O que a tua esposa pensa de todos esses problemas que tu tá me relatando? A resposta do cara foi: ah, procuro não falar disso com a minha esposa. Ela não me entenderia. E aí ele continua, o autor continua. Ela não me entenderia, quer dizer, ela não compartilharia minha opinião e quero evitar toda disputa. Portanto, para manter a paz é muito frequente que os casais se acostumam a deixar de lado certos temas, justamente temas carregados de emotividade, muito importantes para a verdadeira compreensão mútua. Então, pouco a pouco, se obscurece esse vidro transparente que deve ser o vínculo entre o marido e a esposa. Começam a tornar-se estranhos um ao outro. Perdem aquela unidade absoluta que é a lei divina no matrimônio. Isso aqui é interessante, né? E é um dos problemas do nosso presente século. Ah, imagine, né? O homem e a mulher chegam completamente exaustos em casa, né? Às vezes a rotina do trabalho é muito, muito cansativa. E às vezes chegam em casa e precisam discutir algumas questões. Algumas questões. E aí vem, pá,
eu não vou tocar com esse assunto com ela, porque eu já tô cansado, e eu sei que ela vai colocar a opinião dela, e a gente vai acabar discutindo sobre isso, então é melhor não falar. Ok, tem momentos que às vezes é preciso fazer isso. Mas só que o problema tá quando isso vira definitivo, né? Ah, tá bom, não falei sobre aquele assunto, né? Então não precisa mais conversar. Não, é bom que se coloque, porque acaba que a gente vai fazendo as coisas sozinhos e, como disse o autor aqui, a gente vai sendo estranho um para o outro. Sendo estranho um para o outro. Então, por mais que isso possa ser, digamos assim, uma tarefa não tão, digamos, prazerosa, é importante que a compreensão seja buscada, né? E ele até coloca aqui que o verdadeiro renascimento do relacionamento está sempre a máxima e mais difícil franqueza mútua. E isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E pode ser que seja mais difícil para o homem essa questão de franqueza mútua. E é por isso que ele já, já faz o segundo tópico que eu quero colocar aqui para vocês, que é meu marido é uma ilha misteriosa. Esse é bem curtinho. Eu vou tentar aqui falar sobre ele. Mas é interessante, né? Que às vezes pode ser. Eu estou falando de uma forma bem generalizada. Pode ser que às vezes o homem pense que, como ele, digamos assim, é o responsável pela família, ele não pode demonstrar um certo tipo de fraqueza. Ou ele não pode causar problemas para a família. Ele não pode causar problemas para a família. Ele tem que ser aquele que soluciona os problemas, né? E agindo assim, ele acaba então, por muitas vezes, guardando muita coisa para si, guardando muitas dificuldades, guardando muitos problemas, digamos, e acaba que então, como diz aqui o próprio ponto, o homem se torna uma ilha misteriosa. Uma ilha misteriosa. Em que ninguém sabe o que está passando lá por dentro. E isso é muito complicado. É muito complicado. Porque é algo bem lógico. Não tem como a gente ajudar se a gente não souber o problema. E para nós sabermos o problema, é preciso que se saiba o problema. E para o homem falar esse tipo de problema pode ser complicado. Então é preciso, primeiramente também, que cada indivíduo enxergue na sua esposa, né? Já que eu estou falando aqui dos maridos, esse canal em que ele pode externalizar esse problema. Por isso que é importante a compreensão mútua. Porque se o marido não quer externalizar o problema, porque sabe que a esposa, ao invés de tentar ajudá-lo, vai dizer, viu, a culpa é sua, o que a gente conversou antes, óbvio que ele não vai querer falar. Por quê? Porque ele sabe que vai ter uma briga, porque sabe que no final das contas a culpa vai ser dele, porque sabe que, né, tantas coisas, então, por quê? Porque a outra pessoa não quer compreender. Então o cara vai se retraindo ainda mais, vai se retraindo ainda mais. E obviamente que aqui a gente pode inverter os papéis, né? É um exemplo mais generalizado que eu estou dando, mas pode ser que às vezes a mulher, né, a esposa, esteja, digamos assim, com responsabilidades tão grandes, com questões de, eu não posso externalizar isso que eu tô passando internamente, porque senão a família vai ficar preocupada e eu não quero fragilizar a família, já tem tantos problemas acontecendo e mais um desses, também não quero deixar que isso aconteça. Então, é importante que o casal tenha liberdade para poder expor, para que se compreenda, né? O marido não é juiz da mulher. O marido não é aquele que julga a mulher. A mulher não é o juiz do marido, né? Não é a juíza do marido.
Ela não tá ali para decretar punições ou não. É sempre bom fazer um parênteses, né? Eu não estou falando aqui de casos absurdos. Não estou falando aqui em relação à agressão, em relação a roubo, né, a desvio de dinheiro, a tantas outras coisas. Eu estou falando aqui de situações que por vezes vão magoando a pessoa, né? Ah, dá um exemplo, né? Pô, eu tava lá no escritório essa semana e o cara me mandou a merda e eu acabei batendo no cara, né? Ou acabei ofendendo o cara de volta. Ah, tô muito triste com isso. A pessoa pode dizer, ah, mas bem feito, né? Por que que você revidou, né? Então agora aguenta as consequências. Não, nesse caso, pô, vamos conversar. Tu já pediu desculpa pra ele? Tu já, né? Às vezes pedir desculpa é a melhor forma e tal. Então, vejam que aí há uma compreensão. Acho que esse não era o melhor exemplo, mas nesse sentido que eu tô falando, né? Bom, agora, se o marido resolve bater na mulher, a mulher não. Ai, meu marido bateu em mim, eu preciso compreender ele. Óbvio que não, né? Óbvio que não. Aí já são outros 500. Isso a gente nem não precisa nem colocar aqui, né? Já é agressão física, já é outro departamento. Então, o que ele coloca aqui é que quanto menos a pessoa se abre, menos ela vai ser compreendida. Quanto menos compreendido se sentir, mais vai se fechar. Perdeu-se o encanto do descobrimento mútuo. Se você crê conhecer sua mulher ou seu marido, aí é que você renunciou a descobri-lo realmente. A imagem que você fez dela ou dele estará cada vez mais distante da realidade de cada pessoa. E isso é algo bem interessante, não tem como eu não fugir de exemplos pessoais, né? Eu já pensei isso, e nem sei se é bom externalizar, mas agora eu já comecei, né? E azar. Mas é interessante que às vezes, como pastor, as pessoas podem ter uma certa visão, né? E às vezes eu entendo isso, de pessoas queridas que vêm e falam alguma coisa e às vezes dão um elogio, falam palavras bonitas, né? E lá no interior eu digo assim, mas gente, eu não sou assim. Eu não sou assim. E logo eu penso na minha esposa, né? A minha esposa me conhece. Ela sabe que eu não sou assim. Ela sabe que no meu interior, que as coisas que a gente faz, muitas vezes até quase que vão contra aquilo que a gente fala ou tenta ensinar, né? E como a gente sempre fala, o primeiro ouvinte do sermão é quem está escrevendo, ou seja, o pastor é o primeiro ouvinte do sermão. E então a gente está sempre querendo aprender, mas a gente sabe como o nosso interior é, como aquilo que brota do nosso coração às vezes é feio, às vezes é ruim. E é preciso que alguém conheça esse lado ruim, né? Não precisa todas as pessoas conhecerem. É por isso que existe a ética, né? A ética existe para controlar esse ser humano que é ruim que brota do nosso coração. Mas é interessante que quanto mais a pessoa que está conosco no nosso relacionamento conhece esse lado ruim, mais ela vai ter a imagem do, do seu marido ou da sua esposa conforme a realidade é. Então o amor não vai ser um amor a uma imagem idealizada. O amor vai se fazer valer a sua prova naquela imagem real, que em vários momentos é uma imagem feia, é uma imagem ruim, é uma imagem que pode até mesmo aterrorizar. Então, para se conhecer mutuamente, infelizmente, infelizmente, um dos papéis do casamento é que você conheça quase que exclusivamente o lado não tão bonito ou não tão
digamos assim, prazeroso da outra pessoa. E esse compreender esse lado, vai fazer com que o casamento se fortaleça. Se fortaleça. Poxa, se eu conheço o lado mais, usando uma palavra teológica agora, né? Se eu conheço o lado mais pecador da minha esposa, da mesma forma eu também conheço o lado mais maravilhoso dela. Então, eu posso conviver com ela, porque eu sei a sua fraqueza e eu sei onde ela é forte. Assim como ela também sabe onde é que está a minha fraqueza, e assim como ela também sabe onde é que está a minha força. E isso vai sendo quase que automático. E você vai conhecendo um ao outro, porque você está sendo honesto, está dizendo, eu sou assim, você já me viu em situações não tão, digamos, não tão éticas, né? E você me ajudou a superá-las, você me ensina aquilo que é preciso me controlar. Então, é muito. A gente sempre volta àquele texto, né? Deixa de ser dois, se torna um. Né? Um mais um é igual a um no casamento. E esse se tornar um, ele ele é muito profundo. Ele vai muito além de um simples contrato. Ele vai muito além de uma simples idealização do casamento. E por isso que cada casamento é um indivíduo que é totalmente diferente de todos os outros casamentos. Assim como eu sou único no mundo todo, assim como meu filho é único no mundo todo, a minha esposa, assim cada relacionamento é único no mundo todo. Se duas pessoas deixam de ser duas e se tornam uma só, né? Essa uma só, esse um relacionamento, não vai ter outro igual. Não vai ter outro igual. Por isso que é aquela máxima, né? Quem se separa uma vez, a probabilidade de separar é muito maior. Por quê? Porque ela tá querendo viver, como é que, né? Viver um novo relacionamento, digamos, às vezes completamente parecido ou igual a que ela teve. E aqui, de novo, parênteses. Eu não tô falando daquelas pessoas que se separam porque o marido bateu, porque teve um caso de traição, algo assim, né? Tô falando daquelas pessoas que às vezes se separam porque o santo não bateu. A gente estava desgastado e tal, e não sei o quê. E o amor acabou, né? Isso é um blá 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 que não dá para engolir. Mas quando realmente se tem outros fatores, né? Então a gente sempre diz, quando existem outros fatores de agressão, traição, algo assim, o casamento realmente precisa ser muito reavaliado. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, ele inicia com essa questão do compreender, né? Deixa eu até ler aqui de novo. Para compreender é necessário desejá-lo, ou seja, você precisa desejar compreender a outra pessoa. Não é apenas uma tentativa de compreensão, como é que eu posso dizer? Uma tentativa de compreensão automática, que nem o cirurgião. A minha esposa quer mais tempo comigo? Bom, então eu vou levar ela no cinema. Não, não é esse modo de compreender. É aquele compreender que você busca. Tá, ela quer mais tempo comigo, então eu preciso perguntar para ela. Qual que é a forma que ela quer ter mais tempo comigo? Né? Então, é esse o jeito, porque você vai fazer com que a outra pessoa fale, com que a outra pessoa expresse aquilo que está incomodando ela. E por muitas vezes, o que a outra pessoa vai falar pode ser algo que a gente não goste. E aí, esse compreender passa por usar essa compreensão, conforme o autor colocou aqui, né? Nós precisamos usar a compreensão. E usar a compreensão é reconhecer que, por vezes, numa conversa em que você escuta, nem sempre você vai escutar aquilo que gosta. Então, aquela velha técnica, né? Absorva aquilo, retenha o que é bom, como diz o apóstolo Paulo, e depois converse. Não retruque, né? Ou, como eu disse antes, não use a conversa do eu também. A pessoa fala um monte de coisa que está acontecendo na vida dela. Mas eu também estou passando. Poxa, então já você não quis escutar, você quer falar também.
Então há tempo para tudo. Há tempo para o marido expor aquilo que ele está precisando. Há tempo para a esposa expor aquilo que ele está precisando. Mas há tempo para compreensão. Há tempo para buscarmos compreender um ao outro. E como eu falei, às vezes quando a gente vai querer compreender a outra pessoa, nem sempre a outra pessoa vai ser Instagram. No Instagram tudo é bonitinho, né? Todas as coisas são maravilhosas, perfeitinhas. Nem sempre vai ser aquilo lá, né? Às vezes a vida é mais feia do que o Instagram, mas é por isso que nós amamos essa vida, porque ela não se encaixa, ela não é, digamos assim, igual, ela é única. Então, o casamento é único. Você nunca vai ter um casamento igual, porque é uma pessoa que se uniu. Então, você precisa compreender essa unidade, essa unidade. Viva a compreensão, então. Ok, gente. Vou me despedir aqui dos que estão no Spotify. Um abraço para vocês. Semana que vem teremos mais um episódio aí desse livro do Paul Tournier, Para Melhor Compreender-se no Matrimônio. Um abraço para vocês e até breve. Aos que estão aqui no YouTube, agradeço aí a participação de todos. Boa noite para a Eliane e para Luciana. Semana que vem, então, nós nos vemos. Para quem está olhando agora ao vivo no YouTube, ou para quem vai olhar depois, há cerca de quase 50 pessoas que vão assistir mais tarde, quero fazer um seguinte lembrete. Domingo agora, no próximo domingo, dia 29, nós teremos o culto presencial. Teremos o culto presencial na nossa congregação. Faça a sua inscrição. O culto online, que será transmitido pelo YouTube e pelo Facebook, será o culto do distrito. Será o culto do distrital. Então, não será o culto ao vivo, não será o culto da nossa congregação, mas será o culto do Distrito Paulista, ok? Então, é só para deixar avisado aí já, mas caso alguém queira se inscrever presencialmente para o culto, pode fazer a sua inscrição. A Luciana colocou um comentário aqui, compreensão precisa ser exercitada, mas tem excelentes frutos. É verdade, né? Todo exercício, ele sempre nos dá uma vantagem. Então, o exercício é para isso, né? Para que possamos melhorar em qualquer situação. E aí, o exercício da compreensão, por mais duro que ele seja no início, depois, quando você acaba entendendo como é que funciona esse exercício, a gente vai vendo que realmente que realmente dá um excelente fruto. Ok, gente? Seria isso por hoje. Quero agradecer a presença de todos. Gente, me deu um sono. Vocês não têm noção. Mas estamos firmes aí. Às vezes o calor dá um soninho. Um abraço para vocês. Que Deus os abençoe. Que Deus os cuide. E até mais. Beijão.